E hoje nós vamos falar sobre 3 elementos que estavam no interior da Arca da Aliança, de acordo com a tradição. E essas relíquias do século 13 a.C., como realmente elas são mencionadas dentro das nossas escrituras? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. E para quem está pela primeira vez, eu sou a Cláudia Barros, estou aqui toda terça e toda sexta com um vídeo novo. E a gente está falando sobre a Arca da Aliança. Já falamos quem construiu a Arca da Aliança. E no vídeo de hoje estamos falando que há dentro da Arca da Aliança, que a tradição diz que são 3 elementos. E hoje nós vamos ponto a ponto falar sobre esses elementos aqui. E hoje é um assunto um pouco polêmico, porque como vamos ter que falar da Arca da Aliança, né? Vamos ter que falar do que há dentro dela. E de acordo com a tradição, nós estamos acostumados a isso, há 3 elementos ali, que é a saber, né? O maná, a vara de Arão e as 2 tábuas. Mas o que nós podemos provar, ponto a ponto, de acordo com o Antigo Testamento, que estava dentro da arca, são as 2 tábuas da lei. O maná e a vara de Arão, nós vamos mencionar como ela é vista e por que é polêmica. Até o fim desse vídeo nós vamos dar essa conclusão. Então vamos começar então pelo mais fácil. Vamos falar então sobre essas 2 tábuas da lei. Eu acho que a melhor forma de nós entendermos esse assunto é lendo. Então, Êxodo 24:12 vai dizer assim para a gente, ó. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e ficai lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para ensinares. Então Deus ele faz uma promessa a Moisés que daria a lei. E quando está na construção, os preparativos para os tabernáculos, Deus vai dar uma instrução final a ele, que vai dizer aqui no Êxodo 25:16. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Então, mais uma confirmação de que as 2 tábuas eram para ser colocadas dentro da Arca da Aliança. Com esses versículos que nós estamos vendo aqui, não tem como a gente duvidar que a arca contém realmente as 2 tábuas. E eu vou ler para a gente o exato momento que essas tábuas vão estar dentro da Arca da Aliança, que é aqui em Êxodo 40:20. Depois que está tudo pronto, nós vamos ver assim, eu vou começar do 19 para ficar melhor. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés, e tomou o testemunho e pô-lo dentro da arca, na arca, e meteu os varóis à arca e pôs o propiciatório sobre a arca em cima. Esse é o exato momento que as 2 tábuas vão para dentro da Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança, nesse momento, ele é um baú e passa a ser tipo como um cofre, guardando essas 2 tábuas. O versículo que eu vou ler, ele vai ser divisor de águas, porque nós sabemos que Davi ele queria construir o templo. Ele não pôde construir, ficando essa missão para seu filho Salomão. Por isso nós falamos Templo de Salomão. E Salomão ele constrói todo aquele templo com perfeição. E quando ele termina de construir o templo, o que ele vai fazer? Vai subir com a Arca da Aliança. Por quê? Porque a Arca da Aliança vai morar no Templo de Salomão.
E agora eu vou ler aqui um versículo, eu vou começar aqui do 1 Reis 8:5 para a gente entender melhor. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se congregara a ele, estava todos diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas, que se não podiam contar, nem numerar pela multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, o oráculo da casa ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Eu vou pular agora para o 9 para ganhar tempo, e é o nosso versículo. Na arca não havia senão só as 2 tábuas da pedra que Moisés ali pusera junto ao Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. Esse é o versículo. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui que não havia nada dentro da arca a não ser as 2 tábuas. Existe a tradição, ela diz que havia 3 elementos. E aí quando chega aqui nesse versículo diz que só tem um elemento. E aí muitos dizem que só a tábua estava ali, que não havia mais nada, mas esse versículo não fica vazio. Nós vamos dar continuidade e vamos falar sobre os 2 elementos para a gente fechar aí o nosso entendimento. E agora, momento pidão. Não deixe de se inscrever aí no nosso canal. Não esqueça de dar like, e nós estamos aqui chegando à marca dos 400 inscritos. Eu gostaria de agradecer, que tudo começou por uma coisa tão simples, então eu gostaria de agradecer a vocês, só que agora eu estou ambiciosa, quero chegar à marca de 500 inscritos. Brincadeirinhas à parte, eu precisava que chegasse aos 500 inscritos, porque assim abre a aba comunidade. E quando eu quisesse deixar alguns recados para os irmãos, eu não preciso gravar o vídeo. Eu posso digitar, fazer um lembretinho. Então, se você puder compartilhar e aqueles que não se inscreveram, inscreva, que vai ajudar muito o nosso canal. Então agora a gente vai mencionar mais um elemento que está dentro da arca, de acordo com a tradição, que é o maná que foi dado no deserto. E Êxodo, nós vamos ver a instrução que Deus dá. Êxodo 16:32 diz assim: E disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor tem mandado, encherás um gomé dele e o guardarás para as vossas gerações, para que veja o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso, mete nele um gomé cheio de maná e põe-o diante do Senhor, e guarda para vossas gerações. Então, Deus vai mencionar também que esse maná devia ser guardado diante do Senhor. Aqui nós vemos a expressão que deveria ser guardado diante do Senhor. Então Deus mencionou que haveria de guardar esse maná também. E agora vamos para o terceiro e último elemento, que é a vara de Arão, que floresceu. E essa vara que floresceu, ela tem alguma instrução que o Senhor deu. E está em Números 17, a partir do 10, que eu vou ler assim. Então o Senhor disse a Moisés, torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. Então, mais uma instrução está relacionada à vara de Arão. Então, esses 3 elementos, eles estão conforme a tradição dentro da Arca da Aliança. E agora, para fechar aqui o assunto de hoje, nós vamos falando que a tradição, o que é isso? Que vem passando oralmente, que havia 3 elementos
dentro do tabernáculo. Apesar daquele versículo lá de 1 Reis nos dizer que apenas havia ali as 2 tábuas. Alguns questionam que esses 2 elementos talvez estivessem na frente da arca, mas o que nos passa é que havia 3 elementos dentro da arca. Mas o escritor que vai nos salvar está no Novo Testamento, que é Hebreus. Hebreus 9, a partir do 4. Olha só o que ele vai dizer. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, o Kadosh, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberto de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. Bem, apesar de todas essas polêmicas, apesar do livro de Reis fazer essa divisão dizendo que só havia as 2 tábuas, a tradição vai falar, e quando chega aqui em Hebreus, ele vai confirmar que havia 3 elementos. Eu não sei o que você vai acreditar, o que você vai tomar aí para a sua vida depois do nosso estudo de hoje, mas eu vou continuar com essa mensagem que há 3 elementos dentro da Arca da Aliança. Mas se por um acaso você tiver um versículo aí que possa acrescentar e mudar, ou se amanhã ou depois o Senhor me der um versículo, é claro que eu volto para fazer outro vídeo. Mas até o momento, eu vou deixar os 3 elementos dentro da Arca da Aliança, assim mesmo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Vamos continuar falando da Arca da Aliança e até o próximo vídeo, se Deus quiser.